E aí galera, tudo bem com vocês? Então assim, dando continuidade ao assunto, aula passada nós falamos sobre RCP no adulto, como identificar, como realizar, fizemos o treinamento. E hoje vamos passar um pouco de RCP em pediatria, tá bom? E também vamos falar sobre engasgamento no suporte básico de vida. O que você deve fazer com aquela pessoa que está sofrendo o engasgamento. É uma coisa bem comum. Possa ser que vocês observem, que vocês, na vida de vocês, profissional, identifiquem um monte de tipo de engasgo. Isso não é uma coisa incomum, tá certo? Então, o profissional de saúde deve ter esse conhecimento, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre classificação. Como classificar lactentes, como classificar crianças? Nós devemos classificar porque existe uma variação no método de pegada entre o lactente e entre a criança, tá bom? Então é necessário que observemos isso. Então, lactentes, eles são classificados de 27 dias a 1 ano, tá bom? E crianças, eles são classificadas de 1 ano até a adolescência. Então, assim, de 1 ano, as técnicas já são indicadas para crianças. Abaixo de 1 ano, as técnicas são indicadas para lactentes. Isso aí é interessante que saibamos a diferença, porque modifica um pouco a pegada, tá certo? Existem diferenças entre lactentes e crianças. Isso é outra característica. Primeiro é a pegada. É a forma de conduzir o tratamento em um lactente e numa criança. A segunda é que é necessário que vocês observem que existem diferenças entre lactentes e as crianças na RCP. Primeira é quantidade de ar. Um lactente, gente, ele tem uma entrada de ar muito menor do que, por exemplo, uma criança, imensamente menor do que um adulto, por exemplo. Então, muito cuidado ao realizar, por exemplo, a ventilação em um lactente. Você tem que saber ventilar, porque se você jogar muito ar para dentro do pulmão desse lactente que não está preparado para isso, você pode estar piorando a situação dessa criança ao invés de ajudar. Da mesma forma também a criança. A criança ela já permite um pouco mais de ar na cavidade pulmonar, porém, ainda mesmo assim é necessário que você identifique, porque ainda existe uma quantidade, uma capacidade de entrada e sair de ar comparável a um adulto, por exemplo. Então, é necessário que você primeiramente tenha essa percepção que a quantidade de ar ela é imensamente menor quando se compara a um adulto. Segundo é a pressão. Sabemos que a pressão, por exemplo, no adulto, identificamos que tem que ser de 5 a 6 centímetros de profundidade, não mais do que isso, não menos do que isso. Essa pressão, que é dada no lactente, ela não deve observar esses parâmetros e essa força que nós fazemos, porque é óbvio que a parede torácica de um lactente, de uma criança, ainda está em formação. Talvez, se você fizer isso na criança, você vai matar a criança ao invés de salvá-la, tá bom? E existe uma maior prevalência de parada cardiorrespiratória numa criança e num lactente do que no adulto, por exemplo. Então, geralmente, as crianças elas têm mais parada cardiorrespiratória, os adultos eles têm mais parada cardíaca, por exemplo, tá bom? Desculpe a intromissão que tem um nosso amigo pássaro, que essa hora ele começa a dar alguns gritos, tá bom? Então vamos a natureza ajudando mesmo assim. Então, passos para uma boa RCP. Primeiramente, vocês devem reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Então, falando um pouco sobre o que nós falamos na aula passada, primeira coisa que nós devemos fazer é suspeitar, suspeitar a condição que o paciente se encontra. Geralmente são condições que normalmente não acontecem. Então, como eu falei para vocês, é aquele indivíduo que você passou no shopping, ele está deitado no chão. É aquela pessoa que você passou na rua, ele está deitado no chão. Não era para estar deitado no chão, porque não é uma situação comum você encontrar uma pessoa totalmente deitada no chão. Segundo, avaliar, chegar o nível de consciência do indivíduo, tá bom? Então, como nós estamos falando de criança, nós vamos trocar a palavra. Então, por exemplo, é só para você chegar ao nível de consciência, você chega batendo no tóraxzinho ou no ombro da criança e você chega fazendo
menino, menina, você me escuta? Ou então, se for um neném, você pode fazer, pegar um nenenzinho aqui, fazer uma pequena sacudidazinha e perguntar, nenê, você me escuta? E aí, você percebe como é que está o nível de consciência, tá bom? Se for lactente, o indicado é que você dê umas palmadinhas no pé da lactente e você vai observar o nível de consciência, se ela responde a esse tipo de conduta ou não, tá bom? Além disso, é interessante que nós observemos o gasping. O que seria esse gasping? É chegar ao nível de agonia da criança. Isso é muito comum porque crianças que estão em gasping, que eu vou já explicar a vocês o que é muito comum que você já identifique que ele esteja em parada respiratória. Então, aquela criança que ela tem uma respiração, aquele indivíduo que tem uma respiração alterada. Então, ela está deitada ou está geralmente com a mão no pescoço e está fazendo isso aqui, ó. Então, a respiração de agonia, tá bom? É aquela que nós chamamos de respiração agônica. Gasp ou respiração agônica é a mesma coisa. É importante identificar que esses são os protocolos delimitados pela AHA, que é a American Heart Association. Então, checou a respiração ao mesmo tempo que respira, que checa também o tórax. Checa o pulso carotídeo em lactentes, pulso braquial, tá certo? Então, em crianças, nós vamos pegar a criancinha, vamos fazer o pulso carotídeo, chegou aqui na altura do pescoço, identificou o pulso, se há batimento ou não. Na criança, gente, nós não vamos fazer pulso carotídeo, tá bom? O pulso vai ser pelo pulso braquial. Então, tá aqui o bracinho da criança, vamos pegar o braço da criança, na região interna do braço, abaixo do bíceps, vocês vão fazer uma pegada e vai identificar o pulso carotídeo, tá bom? Se a criança apresenta pulso. Segundo passo, reconheceu a PCR, você agora vai pedir ajuda e o DEA. Se estiver sozinho, você vai gritar por ajuda. Então, identifiquei, cheguei numa casa, a criança está em gasping, a criança está deitada, eu vou socorrer essa criança, reconhecer, suspeitar, avaliar, se tem gasping, se não tem. Se for criança, pulso carotídeo, se for lactente, pulso braquial. Tá certo? E aí eu vou pedir ajuda. Então você começa a gritar: socorro, socorro, alguém pode me ajudar? E aí, se alguém estiver conseguiu identificar o pedido de socorro, você pede para ligar para o serviço de emergência, o 92 ou o 93, e pedir o DEA, tá bom? Terceiro é RCP de qualidade. Então você deve fazer a reanimação cardiopulmonar de qualidade, se necessário, e após isso, ainda na RCP, você vai fazer a quarta etapa, que é o DEA, desfibrilador externo automático. Ou seja, primeiramente, reconheceu o local, aquele local é seguro? Sim. Segundo, responsividade, respondeu o seu estímulo. Se for criança, você pode fazer menino, menina, você me escuta? Se for bebezinho, se for lactente, palmadinhas no pé para perceber se a criança ela observa se tem responsividade, tá bom? Depois, respiração mais pulso. Identificou respiração e pulso. Na criança, carotídeo. No bebê, no lactente, pulso braquial, tá bom? E como é que eu sei como é que está o meu pulso? Se o paciente estiver pulso acima de 60 batimentos por minuto, isso para crianças e lactentes, pulso acima de 60 batimentos por minuto e sem respirar, você pode já identificar que a criancinha lactente está em parada respiratória. Quando o meu batimento ele está abaixo de 60 batimentos por minuto, ou sinais de hipoperfusão, que seria um dos sinais é o próprio batimento cardíaco abaixo de 60, cianose periférica, então região de lábio, região de dedos, tanto de pé quanto de região de extremidades de mão, elas estão acianóticas, estão arroxeadazinhas, tá bom? Ausência de pulso, tá bom? Então, paciente, você identificou o pulso ou está abaixo de 60 ou está ausente. Identificou isso, gente, inicia imediatamente a RCP. Inicia a RCP e pede ajuda 192 ou 193, dependendo se o seu serviço tem a SOMU ou bombeiros, 192 e 193 e solicita o DEA, tudo bem?
E aí eu inicio imediatamente a minha RCP. Então, como falei na aula passada, nós vamos iniciar, dependendo do procedimento, se você não tem a bolsa nariz-bolsa, mais conhecida como a Pocket Mask, você vai iniciar a boca. Depois, se você tem, que é até indicado que todos tenham, vocês viram que é bem baratinho, a Pocket Mask, ela está no Mercado Livre aí por R$100, você vai iniciar a Pocket Mask com aquela vantagem de ter a válvula unidirecional. Então, quando você está com o indivíduo e faz a ventilação com Pocket Mask, você está garantido que não vai haver nenhuma volta de ar, tá bom? Ou então o AMBU, nós temos o AMBU neonatal, o pediátrico e o adulto. E se basear sempre, aí onde é que está a diferença entre a RCP no adulto e na criança ou na lactente. Você vai sempre basear na expansão torácica, porque lembre-se, a entrada de ar no lactente e na criança ela é bem menor do que no adulto. Se você for querer jogar ar na quantidade de ar que você joga no adulto, você vai causar uma lesão no pulmão da criança ou do lactente, tá bom? Se você tiver só 30 compressões com 2 ventilações. Se você estiver com mais de uma pessoa, serão 15 compressões mais 2 ventilações a cada 2 minutos. Depois de 2 minutos, o DEA, se tiver o DEA entra em ação. Então, vamos lá. Primeiramente, o que fazer em caso da parada respiratória? Só falando para vocês, é quando o pulso ela está acima de 60 batimentos por minuto, tá bom? É aquela criança que o coraçãozinho bate, porém ela não tem respiração, ela está em gasp. Forma de identificar. Como é que eu identifico a parada respiratória, gente? Nós temos 3 formas de identificá-las. A primeira forma, eu vou, se for lactente, pulso braquial, se for criança, pulso carotídeo. Conto 10 segundos o pulso, vejo quantos pulsos deu em 10 segundos, multiplico por 6. Ou conto 6 segundos, quantos pulsos deram e multiplico por 10. Ou então, eu identifico se o batimento ele está mais do que 1 segundo, ou no pulso radial ou no pulso carotídeo. Esse terceiro é só para você saber se o paciente está acima de 60 ou não, porque não vai dar aquela frequência cardíaca ideal, tá bom? É só para eu saber se está em parada respiratória ou não. O primeiro e o segundo, eles são mais específicos para eu saber se realmente o paciente se encontra em parada respiratória ou não. Ok, gente? Então, a técnica tem a Pocket Mask, né, no qual você coloca no paciente, você não faz hiperextensão, nada de fazer hiperextensão no paciente, então a cabeça do paciente ela está neutra, tá bom? Você faz a ventilação observando o movimento do tórax. Tem que haver pouco movimento, tá bom, gente? Ninguém vai soprar, fazer a ventilação e observar uma expansão muito grande. Observou o movimento do tórax, você já está ventilando, tá bom? Então, uma ventilação a cada 3 ou 5 segundos durante 2 minutos até reavaliar o paciente, tá bom? Isso utilizando a Pocket Mask ou na respiração boca a boca, tá bom? Se você tiver AMBU, vamos lá. Eu tenho um AMBU, professor, mas o meu AMBU é de adulto. Eu posso utilizar o AMBU de adulto na criança ou no lactente? Gente, pode utilizar, só que com alguns cuidados. Primeiro, porque a quantidade de ar que o AMBU vai jogar na criança no lactente é muito grande. Então você não vai ficar apertando o AMBU para fazer essa ventilação na criança, tá bom? Então existem algumas modificações, você pode utilizar um AMBU de adulto. Se for AMBU de criança, de lactente, normalzinho, colocou lá, você vai estar em posição cefálica, colocou o AMBU aqui e você vai ficar fazendo a ventilação. Do mesmo jeito, 3 a 5 segundos durante 2 minutos até reavaliar o paciente, tá bom? Se for AMBU adulto, o indicado é que você pegue a máscara e coloque a máscara em posição invertida, ou seja, a região que fica a ponta da máscara nessa região aqui, a frontal, você vai colocar ela em direção ao queixo do paciente e faz a mesma coisa, faz as 2 ventilações de 3 a 5 segundos, 2 minutos até reavaliar o paciente, tá bom? Então, observa o movimento torácico. Teve um mínimo movimento torácico, você já está fazendo a mobilização. Eu vou passar a segunda parte da aula para vocês daqui a pouco, tá bom, gente?